Boa noite, eu agradeço aí o convite, poder participar e poder somar aí nesse bate-papo que eu acredito ser de muita relevância. Bacana. De antemão, a gente já inicia as perguntas depois que cada um se apresentar, né, Liliana? Então, já que o Sim, com Wellington falou com a certeza. gente aqui, o Wellington se apresenta para aqueles que não te conhecem, já passar a conhecer e seguir também. E depois, em seguida, o Guilherme também se apresenta e a Liliane já começa fazendo as perguntas. Primeiramente, uma boa noite aí para o Guilherme, para a Liliane e para o meu Boa amigo que me noite. fez o convite. Eu sou o Wellington Ribeiro, sou empresário, contador, sou empreendedor e mentor da Tribo Contábil. A Tribo Contábil é um grupo de mentoria e o curso que eu tenho, que é a Tribo Contábil, no qual lá a gente ajuda contadores que estão iniciando o escritório de contabilidade do zero. Então, a galera que precisa aí aprender os primeiros passos do seu escritório de contabilidade já começa a seguir nosso perfil e o nosso canal também lá no YouTube. Wellington, boa noite. Vou começar perguntando para você. Quero te perguntar assim, naquele serviço de legalização das empresas, seria uma boa estratégia aí o contador não cobrar o serviço de legalização? Como que você se posiciona em relação a isso? Teria assim um convite para trazer o cliente o ato de não cobrar esse serviço de legalização? É assim, a sua opinião, né? Porque isso aí diverge opiniões, não é mesmo? Muito boa a sua colocação, que eu vou expressar aqui a minha opinião, né? E eu respeito quem tem opinião diferente, e eu já te conversei até com pessoas que têm a estratégia de não cobrar. Eu uso a estratégia de cobrar, eu cobro. Eu não só cobro, como eu ensino os meus alunos a legalizar empresas e cobrar por legalizar. Quando eu falo que eu ensino o cara a iniciar o escritório de contabilidade do zero, eu falo também para aquela pessoa do zero, no sentido zero conhecimento, não é conhecimento teórico, é conhecimento prático. E o recurso financeiro. E a legalização de empresas é uma forma de o cara começar a ter os primeiros recursos. Por quê? Para você começar a atender uma empresa, você precisa fazer alguns investimentos, tais como sistema, talvez ter uma consultoria. Para legalizar uma empresa, você só precisa de computador e internet. Você também, o contador, eu vejo muita gente falando que a contabilidade não é valorizada, reclamando. E se eu fazer um serviço de graça, se eu entregar o meu conhecimento gratuito, eu não vou estar, no meu ponto de vista, a minha opinião, valorizando o meu trabalho. Além de a gente ter ali uma responsabilidade técnica também. Você, Com se certeza. fizer no processo de abertura de uma empresa algo errado, você será cobrado e responsabilizado. E aí você será cobrado e responsabilizado por algo que você nem cobrou para fazer. Pois é. Maravilha, Acho que muito aí é boa a pior resposta. parte, não é mesmo? Porque a gente tem que dar aquele respaldo para o cliente. Tem que ser responsável no que faz. Então tem que cobrar também para ter para fortalecer e dar respaldo para essa situação. Bacana, muito interessante aí a resposta do Wellington. A gente vai debulhar bastante essa questão aí do serviço de escritório de contabilidade para aquele que está iniciando e precisa de uma orientação. Então, fica com a gente, pergunta também, pode ser que sua pergunta aí seja de outros também, então pode perguntar à vontade e a gente vai interagindo aqui com os convidados. Eu vou perguntar para o Guilherme Azevedo, que ele é social media e marketing, trabalha com marketing digital. Então, o tema que a gente vai abordar com ele é estratégias digitais. Já que a gente aproveitou a oportunidade de convidar o contador, né? Então a gente quis fazer um link logo desde o início com esse tema de marketing digital e a contabilidade. A pergunta é a seguinte: quais as principais dificuldades, no seu ponto de vista, Guilherme, dos contadores na rede social? Boa noite, primeiramente a todos. Eu percebo que a maior dificuldade na questão dos contadores é a questão de você conseguir criar conteúdos que façam com que as pessoas realmente queiram engajar e se interessem, né? Porque o conteúdo do contador, de certa forma, pode-se dizer que é um conteúdo mais complexo, tem uma linguagem mais técnica. Então, dependendo da forma que você se comunica nas redes sociais, pode ser que você não consiga atingir o público que você precisa, né? Então, eu sempre digo que você precisa ter a mesma linguagem do seu público. Não adianta você ter uma linguagem, uma comunicação muito complicada, porque isso não vai atrair as pessoas. Eu digo isso porque eu já trabalhei, inclusive, atendendo contador, e eu percebi isso. Ele veio querendo ter uma linguagem mais técnica, uma comunicação mais formal na linguagem dele, e aí eu perguntei para ele, qual que é o seu público? E aí o público dele ainda estava ali em pessoas físicas, ele estava começando, ele estava fazendo
ali o imposto de renda, declaração e tudo mais. E essas pessoas, elas são inseguras nessa questão. Tanto que quando você vai contratar um contador, você fica meio receoso porque ele está ali lidando com documentações suas, com valores seus. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade nesse quesito. Você ter uma comunicação que atraia realmente a atenção das pessoas para que elas engajem com você. Bacana. Aproveitando ainda essa oportunidade de falar dessas questões da dificuldade dos contadores nas redes sociais, explorando um pouquinho mais esse tema, você acha que, no seu ponto de vista, que os contadores estão muito copia e cola do escritório do outro? Por exemplo, ele vê um escritório que é maior, e aí ele verifica que a rede social lá tem a paleta de cores, está toda bonitinha. Ele está trabalhando... Tá tudo muito igual, por isso que ele não consegue se destacar. Você tem essa percepção também? Nota-se bastante isso, né? Principalmente dos que estão começando, é normal que você queira ver o que os outros profissionais estão fazendo no mercado, é até legal, só que uma coisa é você se inspirar para criar o seu conteúdo, outra coisa é você seguir o que a manada está fazendo, né? Então, isso atrapalha até um pouco, porque aquele profissional que você muitas vezes está copiando, ele tem uma estratégia que ele está usando. Ele tem um público que ele quer atingir. Mas será que o seu público é o mesmo que o dele? Você vai conseguir criar as mesmas estratégias que ele está fazendo? Porque quando a gente olha de fora, a gente não consegue saber qual é a estratégia que ele está usando. Só ele sabe. Então, como que você vai copiar ele para querer os mesmos resultados? Então, vai variar muito aí da sua estratégia e do público que você quer atingir. Mas eu percebo muito isso. Tem sim esse copia e cola de conteúdo. Perfeito. Eu vou para o Wellington agora. Quero te perguntar, é melhor abrir um escritório digital para depois o físico, na sua opinião? Ou é melhor a gente começar diretamente no digital? Hoje tem essa regra, ter o físico para depois ter o digital, ou já pode ser digital logo de começo? Como é que você imagina essa situação, na sua opinião? Como que você orienta quem está começando agora, né? Porque eu acho que quem está começando agora é que tem mais essa dúvida, né? Porque quem já está no mercado, ele vai mesclando, no meu sentido. Conheço meu contador, ele foi mesclando, ele era só físico, o mundo digital foi chegando e ele foi se adaptando. Hoje ele é físico e digital, está fazendo essa transição de uma forma tranquila. Mas quem está chegando agora e vai começar, como faz? Olha, eu vou, mais uma vez, falar que é a minha opinião e o que eu compartilho com os meus colegas e os meus alunos. Eu falo muito alunos porque eu tenho a tribo contábil no qual eu compartilho com eles as rotinas do meu escritório. Então, muitos não têm conhecimento prático. E, para começar o escritório, o que eu aconselho a galera que entra para a tribo contábil que está começando do zero. Zero, quando eu falo de zero, é zero mesmo. Quando a gente fala escritório físico, eu entendo que é alugar uma sala comercial, comprar móveis, cadeira, fazer um investimento. Eu falo isso porque depois a gente pode até entrar mais nisso, porque me falaram quanto que eu precisaria investir para montar um escritório, né? E eu comecei com menos 5 mil, que foi o meu limite do meu cheque especial na época. Eu vou recomendar você não alugar sala comercial, iniciar somente da sua casa, literalmente, se possível, se você tiver um espaço da sua casa, é o que a maioria dos meus alunos fazem, é como eu comecei no meu quarto. Por quê? Se a gente está começando, a gente possivelmente ou não tem receita ou a receita ainda é bem pequena. Então, quando eu assumo um compromisso de alugar uma sala comercial, não é só o aluguel. Aí eu vou ter mais uma conta de energia, eu vou ter mais uma internet para pagar, mais o deslocamento, que pode ser o combustível, pode ser o transporte público, pode ser o estacionamento. Aí eu vou ter que, eu estou fora de casa, eu vou ter que, ou eu vou levar comida de casa, ou eu vou comer fora de casa. Então, assim, iniciar de casa. Eu não falo não só iniciar. Hoje eu já tenho um escritório desde 2011 e hoje eu trabalho, estou na minha casa. Eu literalmente escolhi hoje trabalhar literalmente de casa e o meu escritório é digital. Então, eu recomendo, sim, a parte digital, porque o custo operacional é bem menor. Perfeito. Excelente. E, Wellington,
Quais são os principais desafios, já que você também teve essa pegada de começar em casa? E a gente já falou da questão financeira, né, que é o principal impacto. Salvo a questão financeira, mediante aí a instrução que você vem dando para os alunos, o que é que você percebeu na atualidade e quais são os desafios iniciais aí para quem está abrindo escritório de contabilidade hoje? Olha, eu vou ser bem claro assim. O maior desafio hoje é o do próprio profissional. Tem uma crença limitante, porque hoje eu acredito que é muito mais fácil. Eu não conheci você, recentemente a gente conversou pelo WhatsApp, mas eu tenho certeza que a doutora, advogada, no período de buscar o conhecimento dela, eu não sei quanto tempo que ela tem formada, mas eu vou falar por mim. Na minha época, ela atrás de buscar informação era muito mais difícil do que é hoje. Então, assim, é muito mais fácil. Então, quando eu falo, cara, vai montar o seu escritório de contabilidade, aí, entrando até na situação aqui do nosso colega social media, na hora de dar tudo sobre aquele segmento, e hoje a informação a gente consegue de casa, você não precisa sair, antigamente tinha que fazer curso presencial, você consegue de casa fazer isso. Então, vamos imaginar que eu vou ser o contador das instituições religiosas. Então, eu consigo estudar tudo sobre o terceiro setor, fica muito mais fácil, só que, não sei se é por falta de coragem, se é medo, mas eu acho que a crença limitante hoje é uma diversidade maior até mesmo do que a falta do conhecimento prático, do que a parte financeira, e acredito que é isso mesmo, o medo, o receio, o desafio de aceitar o desafio. Acho que tudo que nos desafia, né, automaticamente vai nos transformar. Se você vai encarar um desafio maior do que o teu conhecimento, mas eu até falei hoje com uma colega, com a Simone, a gente estava passando por um processo e ela compartilhou uma dúvida comigo sobre legalização de obra, e era uma situação nova que tinha acontecido, e eu falei, cara, todas essas adversidades a gente sempre, até hoje, a gente sempre encontrou uma solução, sempre encontrou um caminho, sempre teve uma saída. E isso sempre aumentou o nosso conhecimento, aumentou agregou no nosso portfólio de prestação de serviço. Então, assim, o maior desafio para mim, para quem está começando, é acreditar em si mesmo e arregaçar a manga, porque se ficar acreditando também que vai ganhar dinheiro fácil, que é tudo muito fácil, não, tem que arregaçar a manga, tem que trabalhar, estudar. Não basta o cara achar que passou um período lá da faculdade e acabou. A educação tem que ser continuada, o conhecimento tem que continuar buscando. Não dá para se acomodar. Então, estudar é um fator que vai seguir a vida do profissional da contabilidade, do profissional da advocacia, o profissional da mídia também, que precisa se atualizar. Então, acho que, nesse sentido, o maior desafio hoje é o próprio profissional reconhecer ali que ele precisa dar o pontapé, o passo dele ali, né, para conseguir iniciar o seu negócio. Excelente. Aproveitando essa oportunidade aí que o Wellington está trazendo, pela consultoria que eu dou aos escritórios de contabilidade, Wellington, que é na parte da gestão e tecnologia, eu percebo que quando eles falam para mim a dificuldade deles é reportando a questão da exigência dos clientes, quando chegam perguntando assim, quantos clientes você atende? Para o camarada que está iniciante, está começando, às vezes não tem nenhum. Às vezes ele está ainda em busca de criar carteira. Então, muitas vezes é bem desleal. Então, ele tem que ter a maturidade de escutar o não. Acho que essa maturidade aí é que faz o contador dar aquela virada de chave. No meu ponto de vista, conforme a experiência que eu tenho com os escritórios de contabilidade, que a maioria é iniciante também. Então, Liliane, pode perguntar, fica à vontade. Quero perguntar para o Guilherme. O Guilherme, fala para mim, quando as pessoas próximas, os colaboradores não me divulgam, o que fazer, né? Normalmente a gente passa por esse desafio, a gente tem esses desafios nas relações da gente, a gente tem que saber encarar isso, né, de uma forma, digamos que, sem concentrar na pessoa que está te negando ajuda. Você tem que concentrar em quem está te ajudando, busca ser resiliente em relação à situação, que para quem está começando isso é difícil também, né? Quando as pessoas que estão próximas não te divulgam, não te apoiam, isso aí é uma dor grande para quem está começando, principalmente. Como se comportar numa situação dessa?
Exatamente. Esse é um ponto que mexe muito com quem está começando, porque as pessoas próximas de você é quem você espera que te ajude, né? Pois é. E não é incomum nós vermos até no Instagram, acredito que vocês já viram, um conteúdo onde fala lá que você apoiar um amigo, você divulgar um conteúdo não custa nada, é de graça. Porque isso realmente é uma questão muito complicada. Geralmente você não tem esse apoio. E uma coisa que eu indico é realmente não se apoiar nisso. Não esperar por esse tipo de compartilhamento. Às vezes você pode buscar por situações que te ajudem a se autodivulgar. Então, hoje na internet, nas redes sociais, tem muita questão de você criar um conteúdo que viralize, que chegue até outras pessoas e que elas possam compartilhar, né? Porque elas se identificaram, porque elas gostaram daquele conteúdo. Então, um dos pontos em que eu incentivo é você criar conteúdo compartilhável. Hoje tem muito daquele conteúdo, conforme eu tinha mencionado, mais técnico, só que às vezes o conteúdo que você vai criar pode ser um conteúdo mais uma pegada de identificação. Então você cria um conteúdo para a pessoa olhar e falar, nossa, eu já passei por isso. Eu conheço alguém que passou por essa situação e aí ela vai compartilhar esse conteúdo. Isso te ajuda bastante. Além de você buscar situações onde você pode estar com outros profissionais, fazer parcerias. Hoje existem, né, diversos eventos gratuitos que você pode participar, fazer um network. Uma live, por exemplo, como essa que nós estamos fazendo, é uma forma de você se autodivulgar, divulgar quem está na live com você. Então, eu sempre incentivo isso. Existem formas de você fazer essa autodivulgação sem nenhum tipo de custo financeiro. E existe também a possibilidade de você investir, talvez, em um influenciador, um micro-influenciador, até mesmo da sua cidade. Perfeito. Excelente. Eu vou aqui conversando com o Wellington, perguntar para ele o seguinte, Wellington, o tema que a gente está conversando com o Wellington Ribeiro, contador, a gente está falando com ele sobre como criar um escritório contábil competitivo. E a pergunta que eu vou fazer para ele, tipo, o escritório começa reproduzindo os escritórios grandes. Isso vai criar uma dificuldade para esse escritório que está iniciando? Criar algo original, Wellington, no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu acho que a gente não deve se comparar, principalmente quem está começando, com escritório grande, não. Porque escritório grande, quando eu falo escritório grande, ele tende a atender empresas de grande porte, empresas com uma complexibilidade um pouco maior. E o contador que está iniciando, eu vou recomendar para ele iniciar com quem? Microempreendedores, microempresas. E você se comparar com quem está num patamar maior do que o seu, você pode, por exemplo, um escritório de um porte maior, ele vai atender uma empresa do lucro real, por exemplo. Então, é um regime de tributação um pouco mais complexo. O contador que está iniciando, eu não recomendaria ele querer seguir essa linha, porque é possível começar sem experiência, mas não é possível começar atendendo todo mundo. Então, a gente tem que segmentar, escolher quem vai atender. E se eu for olhar o que o outro lá, que é o modo que eu está fazendo, talvez eu possa me atrapalhar nesse meu início. Perfeito. Eu vou continuar contigo, Guilherme, e quero te perguntar, vou para o Guilherme. Guilherme, como que eu aumento a visibilidade do meu negócio? A gente sabe que cada negócio tem a sua vitrine, né? Não é mesmo? Algumas de uma forma mais visível e outros não. Por exemplo, no escritório de advocacia, como que eu aumento a visibilidade do meu negócio? Falando especificamente sobre esse assunto. Certo. E eu venho observando é que hoje as pessoas elas ligam muito o marketing com o Instagram. E o marketing ele não é só o Instagram, ele é toda uma estratégia que você utiliza o Instagram como um meio, como uma ferramenta. Assim como o Facebook, LinkedIn, o próprio Google. Então, uma forma de você aumentar a sua visibilidade é para você estar em mais de uma ferramenta. Porque o seu público ele não está só no Instagram. O seu público ele pode estar no LinkedIn, ele pode estar no YouTube. Então, você diversificar essas ferramentas, você manter uma constância em todas essas ferramentas, vai ajudar para que você aumente essa visibilidade e muitas vezes alcance um público seu que não necessariamente está na rede social que você está usando, né? Pensando aí no advogado,
Quem hoje não precisa de um advogado? Todo mundo, muitas vezes, precisa de um advogado, tem alguma dúvida com alguma situação que acaba passando. E, geralmente, quando as pessoas têm esse tipo de dúvida, por exemplo, elas vão onde? No Google. Estou precisando de questão de pensão, como eu faço? E se você não estiver no Google, ela não vai te encontrar. Então, você estar nessas ferramentas vai te ajudar, além de você investir, por exemplo, em estratégias de SEO, né? Você colocar ali palavras-chave dentro do seu site, dentro do seu artigo, dentro do próprio conteúdo do Instagram, que é muito interessante saber que o Instagram ele também tem essa ferramenta de SEO. Às vezes a pessoa ela coloca uma palavra-chave que vai aparecer o seu conteúdo porque aquela palavra está lá, né? Você investir em tráfego pago é uma estratégia muito boa também, porque hoje, principalmente quando se trata das redes sociais, eles estão dando mais audiência para quem investe. Acaba sendo um pouco triste isso para quem está começando, acaba desanimando um pouco quem está começando, mas é uma realidade que a gente passa nas redes sociais. Então, você investir, nem que seja de pouquinho em pouquinho, vai ajudar você a ter essa visibilidade maior, principalmente nas redes sociais. Excelente. Daqui a pouquinho, no final das perguntas, vai ter a interação dos convidados, né, Liliane? Então, um convidado vai fazer a pergunta para o outro, pode ser do seu tema ou do tema do convidado, tá? Fica à vontade, mas aí vai ter essa interação entre vocês. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter essa interação também e a gente vai falar dos patrocinadores, que é bem importante a gente falar deles. Vamos seguir aqui com o Guilherme, que a pergunta é bem o seguinte. Quando o cliente, Guilherme, chega para a gente, né, profissionais autônomos, prestadores de serviço, e diz, está caro o serviço, como é que a gente deve, da melhor forma, explicar para ele que não é bem assim? Essa é uma objeção que a gente encontra bastante, né? Muitas vezes o cliente ele chega em você e ele fala que está caro, só que uma mentalidade que a gente precisa ter é que quando ele fala que está caro, não é porque o seu produto, o preço do seu produto está caro. Muitas vezes é porque ele ainda não viu o valor no seu produto, no seu serviço. Então, a melhor forma de você quebrar essa objeção é você entender o que ele precisa. Às vezes você está ali fazendo a proposta do seu serviço, falando tudo que você tem a oferecer, mas você nem sequer escutou o seu cliente, né? O que ele está precisando. Então, você entender o que ele precisa vai te ajudar a focar mais nesse problema, na solução que você consegue entregar para esse problema. E a partir do momento em que ele vê aquele valor que você pode oferecer agregado no negócio dele, na situação dele, esse produto vai deixar de ser caro. Porque o caro é aquilo que não tem um valor para a pessoa. E aí a gente tem que lembrar que valor é diferente do preço. Então, quanto mais valor você agregar, mais soluções você conseguir entregar para o seu cliente dentro da necessidade dele, vai ser fácil você quebrar essa objeção. Perfeito. Eu vou para o Wellington agora. Wellington, te pergunto, como que faz para quebrar a barreira da câmera, aquela timidez para entrar para o digital e começar a marcar presença no digital de forma eficiente, de forma eficaz, né? Porque é necessário começar. Quem não começou tem que começar. Eu gosto do digital, eu gosto de fazer meus vídeos, meu marketing no digital, eu gosto muito. Mas tem muito advogado, muito contador que tem essa resistência, tem essa timidez. Como que faz para quebrar a barreira e começar? Como tudo na vida, treinando. E a gente pode começar treinando, por exemplo, respondendo no direct em vídeo, mandando mensagem no WhatsApp para um amigo, para a esposa, treinar. Né? Você cria um roteiro, um breve roteiro, e hoje você tem um site como o site GPT que te ajuda a montar um roteiro para você nesse sentido, e você treinar. E a partir dali, você começa a gravar resposta para as pessoas no direct em vídeo, automaticamente vem aumentando ali a confiança e depois as coisas tendem a ficar mais fácil. Mas olha, os primeiros vídeos tendem a ser ruim mesmo, mas feito é melhor que perfeito. Vai ruim mesmo, posta. Os meus vídeos até hoje eu acho que são ruins. Desde que eu comecei, já tem 2018, 2019, comecei a postar vídeo no YouTube. No Instagram, do ano passado para cá, que eu comecei a intensificar mais. Mas, assim, mesmo achando ruim, vai. E tem dado retorno. Então, é isso.
que esse diagnóstico de bom e ruim, a gente vai, quando a gente faz o primeiro, a gente testa, treina 1000 vezes, posta. Aí, nossa, ficou bom, esse eu vou pôr. Depois de alguns vídeos que você volta e vê o primeiro, fala, nossa, como que eu fiz esse vídeo tão ruim? Você percebe a sua evolução. Acho que isso é importante, né? Ver como você está evoluindo. Porque a cada vídeo que você faz, você vai ficar com mais prática, mais assim, mais livre para falar, né? Sem aquele medo, não é? Uma coisa, às vezes o vídeo que você acha que ficou muito bom não dá o retorno do que aquele vídeo que você achou que era ruim. Sim. Verdade. É verdade. Então, vou aqui conversar com o Guilherme Azevedo, Social Media e Marketing. A gente vai falar com ele agora sobre o WhatsApp. Então, Guilherme, com sua experiência, como é que faz para aumentar as vendas usando o WhatsApp? O WhatsApp, eu costumo dizer que ele é uma ferramenta muito poderosa para você estar ali aumentando as suas vendas. Por quê? Hoje, todo mundo tem WhatsApp, né? Todo mundo pode não ter um Instagram, todo mundo pode não mexer no Instagram, mas todo mundo tem WhatsApp. E o WhatsApp, ele vem hoje agregando muito para os profissionais, para empresas. Hoje a gente tem o WhatsApp Business, né? Ele fornece ali diversas ferramentas que você pode utilizar e que facilita para você fazer a venda do seu produto ou do seu serviço. Ferramentas, por exemplo, que eu indico é você criar ali uma lista de transmissão para você enviar novidades para os seus clientes, anúncios importantes. Por exemplo, pensando aí nos contadores, né? Eu tive um cliente que eu indiquei ele de criar uma lista de transmissão para falar sobre prazos. Às vezes tem prazos de guias para ser pagas, imposto de renda para ser feito. Então, você utilizar essa ferramenta ajuda bastante, porque às vezes a pessoa está lá no WhatsApp, ela não está nem pensando nisso, está lá, não esquece do prazo para declarar seu imposto de renda. Ela já vai mandar uma mensagem para você. Você pode utilizar também o status do WhatsApp para divulgar novidades, promoções, ou até mesmo outras informações que sejam interessantes para o seu negócio. No WhatsApp, por exemplo, você tem aquela ferramenta de resposta rápida, você consegue automatizar ali as respostas de perguntas frequentes para acelerar o seu atendimento. Hoje as pessoas elas estão muito aceleradas. Então, enquanto a pessoa manda uma mensagem para você, ela já está mandando para outros 3, 4, 5. E aí, se você demora para responder e o seu concorrente responde primeiro, ela vai fechar provavelmente com o seu concorrente. Ela não vai esperar, vou esperar que o fulano me responder porque eu tenho que saber o que ele vai me falar. Não. Então, hoje você acelerar esse processo, você utilizar algumas automações no seu WhatsApp, ajuda você a fazer um filtro e quando você realmente for falar com aquela pessoa, já está meio caminho andado. Então, você já consegue ajudar ela de uma forma mais assertiva. O WhatsApp realmente é poderoso para isso. Perfeito. Eu vou para o Wellington. Wellington, eu vou te fazer uma pergunta, assim, seríssima. Abrir escritório sozinho ou sociedade? No interior de São Paulo, a gente tem um ditado que diz que sociedade é um casamento sem amor. No mundo contábil, a sociedade é um casamento sem amor ou não? Ou depende? O que você fala para a gente aí da sociedade? Eu vou ser bem mais simples possível. Se você está iniciando o seu escritório de contabilidade, como a gente está falando para o cara que está iniciando, tem poucos clientes, poucos recursos financeiros, se você resolve ter sócio, você tem que dividir o pouco que você já tem com uma outra pessoa. Às vezes você vai dividir nada ou pouquinho. Então, assim, na minha opinião, quem está começando não tem muito sentido você ter sócio, iniciar o escritório em sociedade. E eu tenho amigos que se uniram, porque um conhecia um determinado setor, outro conhecia um outro departamento, aí eles queriam agregar o conhecimento dos dois para fazer a sociedade. Mas o que importa não é, nesse primeiro momento, não é o conhecimento de um ou de outro, porque o conhecimento você adquire estudando. O que vai manter o escritório é cliente. Se você não tiver cliente, não adianta. Eu posso fazer uma sociedade com você. E se a gente não tem cliente para manter os dois, então para pensar, vamos imaginar que eu quero ter uma receita de 10 mil reais por mês. Eu vou ter que... Meu escritório tem que inicialmente começar... Eu estou falando receita não. Receita, vamos falar aqui, o sobrar, né? O líquido para mim, meu Prolabore. A gente vai ter que ter ali
um esforço danado para fazer 20 mil para poder dividir 10 para cada. Então, assim, vai ser muito mais difícil. Então, sozinho, na minha opinião, para começar, é a melhor opinião. É a melhor opção para mim, na minha opinião. Perfeito. Excelente. Então, eu vou vir aqui, continuando ainda com o Wellington, para perguntar para ele o seguinte. Eu sou novo no ramo, vamos dizer esse exemplo. E como eu devo me colocar no mercado como diferenciado? Isso aí eu acho que é um desafio enorme, né, para quem está começando. É um desafio. Se você for analisar perfis de contabilidade, anúncios de contabilidade, está lá contador, escritório de contabilidade, mas poucos estão segmentando. Então, a forma de, na minha opinião, se diferenciar é segmentar. Por exemplo, eu posso ser um especialista em contabilidade para farmácia. Se eu usar meu perfil do Instagram, contabilidade para farmácia, eu já estou me diferenciando da maioria. Então, eu vou começar a falar com uma linguagem para resolver problemas e levar soluções para donos de farmácias. Então, a gente vai estudar quais são os benefícios fiscais que eu posso oferecer como conteúdo para donos de farmácias, quais são as soluções e os problemas que ele tem. Então, assim, a minha opinião, segmentar o público é a forma de você se diferenciar e você acaba um pouco ali com uma questão de concorrência. Concorrência no sentido, tem muitos contadores, mas tem poucos contadores falando de contabilidade para farmácia, no geral, assim, olhando, né? Perfeito. Eu quero perguntar para o Guilherme. Guilherme, toda empresa precisa estar no Instagram? Né? Até eu quero fazer um parênteses. Você fez um comentário que a pessoa tem que focar, na minha pergunta anterior, né, em outras redes sociais. E isso aí eu percebi aqui mesmo comigo, porque a minha equipe de marketing, ela focou no Instagram. E quando eu passei a compartilhar o mesmo conteúdo que ela postava no Instagram, no meu Facebook pessoal, eu tive um resultado muito maior. Por quê? Porque as pessoas estavam mais no Facebook do que no Instagram. E assim, a gente não tinha essa percepção, nem ela mesma. Mas quando eu passei a copiar o conteúdo, ela fazemos os conteúdos, ela posta no Instagram, eu jogo para o meu Facebook pessoal. O resultado foi muito maior. Aí, com base, assim, do que a gente está conversando sobre as redes sociais, a empresa precisa estar obrigatoriamente no Instagram? Olha, obrigatoriamente, eu digo que não. Mas é sempre indicado que você esteja. Mas isso vai depender muito também do seu nicho, né? É aquela questão do seu público-alvo, da sua persona. Aonde que o seu público está? Vamos usar um exemplo, bem fora da caixinha aqui do que a gente está trabalhando. Vamos usar o exemplo, por exemplo, de um borracheiro. Faz sentido um borracheiro estar no Instagram? Uma pessoa que está ali no carro dela, ela precisa de um borracheiro urgente. Ela vai entrar no Instagram para procurar? Não. Com certeza não. No Google. Então faz mais sentido você estar no Google, né? Agora, se o seu público está no Instagram, é interessante sim você estar lá criando conteúdo, mas também você sempre precisa estar diversificando, estando em outras redes, principalmente quando se fala de contadores e advogados, que o público é bem amplo e eles estão em todas essas ferramentas. Perfeito. Eu vou aqui conversar um pouco mais ainda com o Guilherme, perguntar para ele o seguinte: Guilherme, vamos deduzir que a minha concorrência está atrapalhando o meu crescimento. Como é que eu faço para poder dar andamento ao crescimento da empresa e não se importar tanto o que a concorrência está fazendo comigo? Essa questão é bem interessante, porque entra até na questão de que você olha para o concorrente, você acha que o concorrente está tendo muitos resultados, e aí você começa a querer copiar, né? Que foi algo que a gente até mencionou aqui hoje. Mas os seus resultados, eles não vão se basear no que o seu concorrente está fazendo, né? A estratégia, quando a gente fala em marketing, a gente fala muito em estratégia. E a estratégia, cada negócio tem o seu. Então, exatamente quando a concorrência, não foi, Guilherme, que a gente estava falando sobre a concorrência? Eu estava começando a responder. Atrapalhar sobre o seu crescimento. Ele estava respondendo, de repente, caímos. Isso, exatamente. Dá a resposta para a gente. A pergunta que eu fiz, vou refazer aqui, tá? Como é que a gente faz quando a gente percebe que a concorrência está atrapalhando o crescimento da empresa? Então, pode responder, meu amigo.
Certo, então, conforme eu tinha mencionado, tem muita questão da estratégia, né? O fato de uma pessoa ela tá usando ali ela tá aparentando ter bastante resultado, não significa que realmente isso vai atrapalhar você. E uma coisa que eu indico muito é você focar no que você tem a oferecer para os seus clientes dentro do seu negócio. Então, você ter ali um relacionamento sólido com o seu cliente vai fazer com que ele fique com você e que a concorrência não te atrapalhe, porque às vezes o maior medo do profissional é ele perder os clientes dele para a concorrência. Sim. Só que se você tiver esse relacionamento sólido com o seu cliente, se você estiver sempre trabalhando ali com novidades, com diferencial que o concorrente não consegue imitar, você vai sair na frente nos seus resultados, né? Sim. Então, hoje é muito comum a gente encontrar os mesmos profissionais que nós. Hoje, quantos advogados nós temos, quantos contadores nós temos, mas, exato, mas qual que é o seu diferencial? O que que você oferece que os seus concorrentes não oferecem? Então, se você focar nisso, a concorrência vai ser o de menos, digamos assim. Sim, com certeza. Eu vou para o Wellington agora, quero te perguntar o que a gente faz quando o cliente vem de outro escritório? Isso é comum para quem já está no mercado, né? Receber clientes que vêm de outro escritório. Quero te fazer uma pergunta bem específica. Você, como contador, pergunta o motivo que ele saiu daquele escritório, porque de repente o motivo dele sair já é para você cercar de não acontecer a mesma situação contigo. Porque os clientes têm perfis diferentes, a gente entende, né? E às vezes a gente tem que se adaptar um perfil a outro perfil de cliente para atender o cliente, que não deixa de ser um bom cliente, não é um mau cliente porque tem um perfil diferente. Você faz essa pergunta, qual o motivo, ou você procura investigar de forma discreta, ou para você tanto faz, você vai dar o seu melhor, independente do motivo que aconteceu a vinda de outro escritório? Eu, particularmente, não pergunto. Eu tenho um diagnóstico que eu mesmo consigo identificar meio qual foi o motivo, né? Assim, muitas das vezes, lembrando que a gente está falando para quem está iniciando o escritório, mas eu vou expressar aqui também a minha opinião quando vem para mim. Eu faço sempre a analogia de um carro novo de um carro usado. O cara que está iniciando o escritório, porque eu prezo sempre por ele iniciar legalizando uma empresa. Vende abertura de empresa. Vende o que o cliente quer, depois entrega o que ele precisa. Ele vai precisar de um contador depois da empresa aberta. Porque a empresa aberta, nova, é como se fosse um carro zero. A chance de pegar com problema é bem remota. Agora, uma empresa que vende um outro contador é como se você estivesse adquirindo um carro usado. Pode ter a sorte de pegar um carro bom, pode ter a sorte de pegar um problema. Mas, eu não vou falar para o meu aluno, nem eu aqui, vou dispensar um cliente que vem de um outro contador. Como que a gente faz um diagnóstico para identificar se ele está vindo? Porque, por exemplo, às vezes o cara vem, pode ser problema do outro contador, mas às vezes pode ser do próprio cliente. Sim. Às vezes o cliente é um cara que não gosta de pagar honorários, aí já tem um diagnóstico que você vê. Começa a tirar as certidões. Então a empresa vem para a gente, a primeira coisa que a gente faça uma procuração para mim ou me dá acesso à certificação digital. Aí eu vou verificar se tem pendências no ECAC, Receita Federal, dívida ativa, tiro certidões de todos os órgãos. Se tiver dívida, parcelamento, tiver alguma coisa em atraso, já me dá um diagnóstico que aquele cliente ele tende a não gostar de pagar ou tem alguma coisa ali. Outro diagnóstico, eu peço os relatórios contábeis da outra contabilidade. E aí que vem. Nos relatórios contábeis que vêm da outra contabilidade, por exemplo, quando a gente pega um DRE, eu consigo analisar e identificar qual é o valor que ele paga de honorários para o outro contador. E se a gente tem ali a quantidade, a gente está no mês de agosto. Eu sei qual é o valor que ele pagou de honorários, a quantidade de meses que tem de janeiro até agora. Eu sei se ele vinha pagando o contador ou se está em aberto ali o valor de honorários. Então a gente identifica se o cara é um bom pagador, se ele paga impostos, se ele tem problema com funcionários, tem problemas de dívidas com INSS, com FGTS. Já me dá um diagnóstico se vai ser um bom cliente ou um cliente não muito bom para o meu escritório. Fazendo essa análise, eu não preciso nem perguntar para ele mais ou menos o motivo pelo qual ele saiu. Com esse diagnóstico, eu já consigo identificar qual é o problema de ele ter trocado de contador. Às vezes o cara vem falando muito mal do outro contador. Ah, o contador não fez isso, não fez aquilo. E eu pego os relatórios, eu vou ver a situação, é totalmente diversa ao contrário do que o cliente fala. Então, às vezes, até aprendi isso com a minha esposa, que é contadora também, a gente não acredita muito no que o cliente fala. Às vezes o cliente vem
fala um monte de coisa pra gente, cara, se a gente não fizer o nosso diagnóstico, a gente não toma partido para lado nenhum. E depois disso, aí a gente oferece até o nosso serviço e monto também o meu orçamento somente depois que eu sei o que eu vou enfrentar pela frente. Eu, às vezes, muitas das coisas também que o cliente vem assim de um outro contador é porque, ou ele, na maioria das vezes, não pagava, não tem problema de inadimplência aí, e aí ele quer trocar, não é porque o serviço lá não foi um serviço que foi feito de qualidade, é porque ele quer sair de lá, não vai pagar mesmo, e procurar uma outra pessoa. E tem gente que tem o hábito de contrato o contador A, aí não pago, fico uns 2, 3 meses com o contador A, não paguei, vou tirar minha empresa de lá, vou levar para o contador B, aí o cara vai virar nesse ciclo. E a gente consegue identificar assim, é aquela questão do carro usado, de vir com problema. Dito tudo isso, eu vou recomendar para quem está começando, verificar se tem pendências, e aí você consegue, com o certificado digital, acessar o ECAC, verificar a situação fiscal na Receita Federal, PGFN, ver se tem dívida ativa, tirar certidões de INSS, FGTS, certidões de débitos federais, e também pedir para a antiga contabilidade, na transferência de documentos de um contador para o outro, ele tem que mandar os relatórios contábeis, e aí, vamos imaginar que o cliente fala assim, eu não tenho como te mandar o balanço, não tenho como te mandar o balancete. Aí é um outro diagnóstico, é o diagnóstico de que o problema estava na contabilidade. Eu falei de um lado que o problema é falta de pagamento de impostos, falta de pagamento de encargos sociais, é um problema do cliente poder ser um cliente que não é um bom pagador. Mas se eu peço os relatórios contábeis, aí pode ser que o meu colega lá também deixou a desejar o trabalho dele, e se não vem, aí pode ser que a culpa é do meu amigo, meu colega contador ou contadora. Bacana, gente, conversando aqui com o Elton Ribeiro, né, contador do Rio de Janeiro, e eu gostaria de trazer para ele aqui um dado também que eu pesquisei. No mapa de empresas abertas em 2023, foi verificado um total de 1.714.000 empresas abertas no período do ano de 2023. E que eu constatei também de registro no CRC atual, né, de contadores, aproveitando até o mês de julho de 2024, tem um total de 528 mil. Então, ou seja, contadores registrados com CRC. Então, a oportunidade é muito grande com a contabilidade e prestação de serviço. Então, ou seja, não existe aquela concorrência desleal. Depende muito de onde você olhar, né? Para onde você olhar. Então, o mar é azul, né? Então, vai depender aí por onde é que você vai nadar, né? Pode complementar. Posso colocar uma observação nesse seu... Eu já fiz esse estudo também, e tem, assim, se a gente for comparar o número de empresas abertas com o número de profissionais registrados no Conselho, existe muito mais empresas do que contadores, mas esse número de contadores registrados ainda é inferior, porque tem muitos profissionais que estão registrados, mas não estão trabalhando na área. Então, sim, o número que está lá ainda é menor ainda, de concorrente. Porque, assim, tem muita gente que tem um registro no CRC, mas hoje está trabalhando em outro segmento, que não tem nada a ver com a contabilidade. E outros. O cara tem registro no CRC, mas hoje ele trabalha como funcionário de um escritório de contabilidade. Sim. Então, o cliente não é dele, é do patrão dele. Isso. Então, assim, a concorrência já for fazer uma análise desse cálculo, ainda tem... Assim, o mar é bem mais azul do que parece ainda. É isso aí. E trazendo essa informação, aí eu gostaria justamente de ver com você, é a última pergunta que eu vou fazer para você hoje. É como criar um escritório contábil competitivo, sabendo que o mar é azul? Eu selecionaria a opção inicial, segmentar o público-alvo, focar em abertura de novas empresas. Eu estou falando para o cara que está começando, se você fala, vamos pegar uma empresa, que nem a minha colega advogada falou. Quando vem um cliente, fez a pergunta, vem um cliente de um outro contador. Quando o contador ele não tem experiência, via uma empresa de um outro contador cheio de problemas, cheio de vícios, às vezes o cliente ele não tinha o hábito de mandar também os relatórios contábeis para o contador, ele não tem escrituração contábil, às vezes o cara não tem o hábito de pagar, então está cheio de pendência, que para quem está iniciando pode ser um fator assim, determinante para desanimar o cara a seguir. Ah, cara, é muito problema, muita dor de cabeça. Então, assim, quer iniciar de uma forma competitiva, vende abertura de novas empresas. Abriu essa empresa, é o carro 0 km, 0 km. Legalizou a primeira, escolhe segmentar o público
Como você não tem cliente nenhum, você está iniciando do zero, vende a legalização. Legalizei primeiro o cliente, sei lá, um consultório odontológico. Identifica como que esse consultório odontológico chegou até você. Foi uma indicação? Foi o seu Instagram? Foi o seu WhatsApp? Foi a sua linha de transmissão no WhatsApp? E se deu resultado, dá uma intensificada na onde deu o resultado. Consegue o primeiro. E uma coisa que as pessoas negligenciam, e negligenciam ainda muito, no meu ponto de vista, é a indicação. Não no sentido, Wellington, eu não acredito na indicação. As pessoas ficam esperando alguém dar a indicação. E, cara, eu vou falar aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso colega Guilherme, que é o cara do marketing. Mas, se tivesse... A rede social, ela é fundamental, mas, sei lá, 40 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha rede social. E as pessoas tinham os que têm escritório. E as pessoas de 30 anos atrás conseguem cliente. Se eu fosse dizer assim, como que eu usaria a indicação como uma ferramenta de captação de novos clientes? É o que eu faço. Eu fiz o processo de abertura de uma nova empresa, eu fiz para um advogado, eu tenho certeza que esse advogado conhece outro advogado. Eu vou lá e vou pedir àquele advogado uma indicação para um próximo colega. Já comecei a segmentar o meu público, já comecei a atender um advogado que conhece outro advogado, que já começou a trazer um outro advogado e assim vai trazendo outros clientes daquele perfil para mim, sem eu precisar investir em tráfego, eu estou começando, né? Então eu não tenho habilidade de gravar vídeo. E aí depois que eu tiver o meu segundo, o meu terceiro cliente, eu consigo ter um capital, talvez, para investir em tráfego, para investir num site. E aí, quando a gente fala, que o meu colega falou, do Google, né? Deu o exemplo lá do borracheiro. Por exemplo, para mim ter o meu site posicionado na primeira página do Google com as palavras-chave, eu tenho, primeiro, que ter recurso para fazer um site. Só que o cara que está começando, ele mal tem ali. Eu estou falando para quem começou do zero. Ele não tem esse recurso para fazer um site, para pagar um cara do marketing, para fazer tráfego, para botar o site dele no primeiro. Então, primeiro, ele precisa ter os primeiros clientes. Segmentando, vendendo a legalização, ele vai ter os primeiros recursos. Por isso, eu também sou contra o cara fazer o processo de legalização de forma gratuita. Ele vai ter os primeiros recursos para investir. E esse investimento, lá na frente, eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos. Eu fiz também um exercício. Se você colocar na maioria das cidades do Brasil, você vai, sei lá, vou botar lá Recife, escritório de contabilidade especializado em contabilidade para advogados em Recife. No Google, possivelmente eu não vou encontrar nenhum ou quase nenhum. Não aparece muita concorrência nessa. Tem lá escritório de contabilidade, mas segmentado não tem. Então vamos imaginar que eu sou um advogado e procuro um contador para legalizar o meu escritório. Quando eu coloco contabilidade, vai aparecer um monte, né? Vários escritórios, às vezes nem aparece. Mas quando eu boto contabilidade para advogados, especialista em abertura de escritório de advogados, eu já diminuo, já segmentei, já diminuo a minha concorrência. E nessa situação, vamos imaginar que eu sou um advogado. Eu quero contratar uma pessoa para legalizar o meu escritório. Eu tenho várias opções. Eu tenho um só que fala que é especialista em escritório, em legalizar escritório. Cara, eu vou clicar naquele cara que é especialista no meu segmento. É como se o cara vai fazer, sei lá, eu estou com um problema na vista, eu preciso fazer uma cirurgia na minha vista, e aí eu tenho vários profissionais lá que são... Mas eu tenho um cara que botou lá que ele é especialista na parte do olho, medicina do olho. Cara, eu vou nesse cara, eu não vou me arriscar no outro cara, não. Então, assim, é uma das formas de segmentar e dar o pontapé inicial aí. Eu desejo boa sorte para todo mundo que estiver iniciando o escritório de contabilidade, assim como mudou a minha vida. O cara que saiu da favela do Rio de Janeiro foi transformado através da contabilidade, mas não quando eu me formei, porque eu trabalhei muito tempo no escritório como funcionário. Só mudei o meu cenário quando eu passei a ser dono do meu escritório contábil. Por isso que eu sempre vou estar aqui batendo na bandeira, legalize o seu escritório, tenha seus clientes e é isso. É isso que eu queria compartilhar com a galera. Perfeito. Eu quero perguntar para o Guilherme. Guilherme, qual é o motivo de contratar um social media para acompanhar o seu negócio, para te acompanhar e fazer você acontecer nas redes sociais? Ótimo. Hoje, o social media ele tem uma função muito importante dentro do marketing, que é trabalhar de forma assertiva a sua estratégia.
Então, digamos que um profissional, ele estuda para atuar na área dele. Um advogado, ele está focado na área dele, um contador está focado na área dele. Quando você tenta pegar a sua função e a função de outro profissional, você se sobrecarrega. Sim. Muitas vezes, um profissional, ele não consegue fazer as duas coisas com máxima qualidade. Então, ele vai deixar ou o serviço dele decair de qualidade, ou ele não vai fazer a parte de marketing dele da forma correta. Então, eu sempre indico, claro, que para quem está começando, você não vai conseguir pagar um social media para fazer o serviço para você deixar tudo na mão dele e você não se preocupar com essa questão. Você não vai conseguir fazer isso. Então, se você não tem essas condições, você pode fazer o seu marketing, só que você pode contar, talvez, com uma assessoria, com uma consultoria, onde você pode ter ali o contato com o social media para ele te guiar. Falar, ó, faz isso, vamos seguir por aqui que vai dar certo. Mas se você tem as condições de pagar um social media, um estrategista digital, paga. Porque o social media, ele vai focar no seu marketing. Claro que você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo, só que você vai conseguir cuidar dos bastidores do seu negócio. Com a parte administrativa, com a questão do atendimento e tudo mais. Só para você ter uma ideia, uma situação que eu já presenciei com um dos clientes, você está ali focado em trazer cliente, e aí o cliente fala assim, mas eu levo os clientes, só que ninguém compra, ninguém fecha. Por que isso acontece? E aí a gente foi fazer um cliente secreto, que é uma estratégia que a gente utiliza às vezes, de se passar por um cliente para entrar em contato com a empresa para ver como está o atendimento. Porque quando você pergunta para o cliente, como está o seu atendimento? Ele vai falar, está ótimo. Só como será que realmente está? E por ele estar focado na parte do marketing, por ele querer fazer esse serviço, ele não estava prestando atenção nisso. E aí a gente entrou em contato e a gente percebeu que quando as pessoas faziam, por exemplo, pergunta de valores, preço, a recepcionista só dava ali a resposta e pronto, não engajava com a pessoa. Então, esse é o ponto. Quando você foca em outra área, você não consegue perceber o que está acontecendo dentro da sua empresa, que às vezes está atrapalhando e você não se dá conta. Maravilha. Então, vamos começar com o Wellington perguntando aqui para o Guilherme. Queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Bom, voltado para o público contador, né, que quer começar a criar conteúdos no Instagram para divulgar o seu trabalho. Qual seria a melhor estratégia para o profissional da contabilidade que está iniciando divulgar seu serviço no Instagram? Você diz quando ele não tem recursos financeiros? Não entendi. Você diz quando ele não tem recursos financeiros? Quando não tem recursos financeiros ou quando tem pouquíssimos recursos financeiros, assim, né? O mínimo possível, ou o cara que não tem mesmo, que está começando, mas quer começar a gerar conteúdo no Instagram, qual seria a melhor estratégia para isso? Então, eu indico que a pessoa ela entenda, primeiramente, quem é o público-alvo dela, quem ela quer de fato atender. Não necessariamente ela precisa nichar logo de início, porque quando você nicha de início, você diminui muito as suas chances de fechar ali com o cliente. Então, você inicialmente pode trabalhar com um público mais amplo, e aí, conforme o próprio Wellington falou, do caso de que você atende um advogado e você pede uma indicação, isso você vai conseguir nichar com o tempo. Só que não nicha logo de início, porque as suas oportunidades elas vão ficar muito limitadas. E muitas vezes você vai nichar, como já aconteceu, e aí você vai perceber que aquele não é o público que você se identificou, que você gostou. Então, não nicha, trabalha no Instagram, mas trabalha também em outras redes sociais. Você tem que verificar onde o seu público de fato está e investe muito no que está em tendência hoje. Hoje, se vocês perceberem, o Reels, o TikTok, ele está bombando. Por quê? Porque as pessoas elas estão mais na vibe de vídeo.
Então, você investir somente em conteúdo escrito não vai gerar aquele impacto que os vídeos estão gerando. Então, essas são as minhas dicas. Indico que utilize sim as redes sociais, invista em estar constantemente nelas, invista em conteúdos que vão te fazer viralizar, digamos assim, ter uma visibilidade maior, e tenta não nichar. Quando você está começando, você tem que se posicionar como alguém que está começando. E você precisa ser claro nisso. Isso não vai diminuir a sua autoridade, só que vai te ajudar a crescer da forma certa. Bacana. Agora é hora de Guilherme perguntar para o Wellington. Certo. Uma dúvida, né, que eu tenho nessa questão da contabilidade é com respeito a MEI. Hoje, muitas pessoas, elas têm quando elas estão começando, elas têm essa dúvida, eu preciso necessariamente ser MEI? Muitas pessoas, elas acabam solicitando nota fiscal, por exemplo, e por eu não ser MEI, eu não tenho como entregar essa nota fiscal. Eu sou obrigado a entregar essa nota fiscal quando alguém pede? Ou existe alguma outra opção que eu possa fazer que está dentro ali da legalidade que os profissionais pedem geralmente? Falando de MEI, quando o MEI presta serviço para uma pessoa jurídica, ele está obrigado a emitir nota fiscal. Até porque a pessoa jurídica, do outro lado, ela tem que dar a entrada ou no produto que ela adquiriu, para dar a saída depois desse produto, ela tem que ter a nota fiscal, ou se for um serviço que ela contratou, ela precisa. Agora, é facultativo quando o MEI presta serviço para uma pessoa física. Quando é para uma pessoa jurídica, ele está obrigado à emissão de nota. E hoje tem um portal gratuito, né? Inclusive lá no meu canal no YouTube tem aulas gratuitas como que emitir nota fiscal de MEI. É bem fácil, é bem prático. E uma observação que eu falo para quem quer formalizar como MEI ou já está formalizado, ter dois cuidados. Um é com faturamento. O MEI tem limite de faturamento. E quando eu falo limite de faturamento, que é 81 mil anual, aí tem que ter um cuidado. Se você, por exemplo, se eu for agora lá no portal do MEI, estamos no mês de agosto, e eu formalizar o meu microempreendedor individual, eu tenho até dezembro para fechar o ano calendário. E o meu faturamento aí não vai ser 81 mil. Vai ser proporcional à quantidade de meses que a gente tem que ter lá. Então, tem que pegar o 81 e dividir e achar a quantidade de avos para ter esse cuidado. A outra não são todas as atividades que são permitidas na condição de MEI. Então, você tem que entrar lá no portal também do MEI e ver lá as ocupações que são permitidas. Normalmente, são aquelas ocupações que seria exercida por um profissional liberal. Por exemplo, as atividades regulamentadas, elas não são atividades permitidas nas condições de MEI. Então, o contador não pode ser... o arquiteto não pode ser, o engenheiro não vai poder ser. Então, tem que ter esse cuidado. E com relação à parte da emissão de nota fiscal, foi a dúvida do meu amigo, se for para uma pessoa física, essa questão é facultativa, né? Mas, se o cara exigir, se o cliente exigir, também não vai te custar nada, porque o portal é gratuito. Você vai entrar lá, portal emissor de nota fiscal do MEI, não custa absolutamente nada. Você vai lá e manda para o cliente. Não vai gerar um conflito com o cliente ou por conta disso. Mas, de uma regra geral, assim, quando você emite nota fiscal, eu acho que aumenta até a credibilidade do profissional que está lá do outro lado, né? No meu ponto de vista. Cara, tem uma nota fiscal, tem uma garantia, ali eu vou especificar o que eu estou cobrando, o serviço que foi executado. Então, eu recomendo, mesmo que o cliente não te pedir nota fiscal, você emitir a nota fiscal, que vai aumentar a sua credibilidade junto ao cliente também. Sim, com certeza. Bacana. Liliane, vamos lá para a pergunta para você hoje, que também não vai escapar das perguntas daqui do jornal. Liliane, a gente falou aqui um pouquinho sobre a questão de indicação, né? Que a gente falou aí no escritório de contabilidade, que é muito importante essa indicação. Para advogados, no seu caso, você assume algum programa de indicação para os clientes? Como é que funciona? Na verdade, quando o cliente chega até mim, eu pergunto como que você me achou, né? Porque quando o cliente é novo, está chegando, é um contrato novo, um cliente que não tinha relação com o escritório, eu pergunto. Ele fala assim, tal cliente seu me indicou, né? Então, assim, eu percebo que aqui, por ser uma cidade pequena, Santa Cruz das Palmeiras é uma cidade com 33 mil habitantes, é uma cidade pequena, interior de São Paulo.
Então, aqui todo mundo conhece todo mundo. Então, o sistema de indicação funciona para o bem e para o mal. Se você falhar com o cliente, também está prejudicado, porque o cliente vai também falar mal de você, automaticamente, né? Mas aqui, assim, eu não impulsiono esse sistema de indicação, a gente também não pode, né? O Código de Ética da OAB não permite que a gente favoreça clientes por indicação de forma alguma, mas aqui a indicação funciona muito bem. Um cliente vai indicando para o outro serviço, entendeu? Assim, alguns clientes falam assim, eu te vi no Facebook. E alguns falam assim, eu assisto seu jornal toda quinta-feira, assisto o jornal, né? Eu assisti o jornal, porque eu republico o jornal também no meu Facebook. Aqui é uma cidade onde o Facebook tem muito mais audiência, muito mais seguidores do que o Instagram. Então, eu faço a republicação do jornal também no Facebook. Então, alguns chegam e digam assim, eu assisti o jornal, eu assisti o jornal, eu faço a republicação. Então, assim, mas o sistema de indicação funciona, mas a gente não pode instigar. Olha, me indique clientes que eu te forneço um desconto. Isso aqui não funciona, não pode dentro do Estatuto da OAB. Bom, respondi sua pergunta. Agora adivinha. Agora dá na hora de segurar um pouquinho, você vai perguntar. Mas eu tenho que falar dos patrocinadores quando a gente termina. Então, a gente agradece aqui aos patrocinadores, só para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Se você tem a sua logomarca e quer divulgar em várias redes sociais, você pode entrar como patrocinador de jornal, porque a gente divulga no Telegram, no LinkedIn, no Facebook, nos grupos de WhatsApp do Brasil todo e também no Instagram. Então, você pode mandar sua logomarca, é mensal, tá? Então, o ideal é que você fique 3 meses com a gente aí para poder garantir a entrega do marketing. E aí, você vai estar anunciando junto com a gente, junto do anúncio do jornal Plantão Empresarial, que é feito todas as quintas às 19 horas, toda semana. Então, você vai ter uma recorrência aí no mês de 4 oportunidades para ficar divulgados aí em várias redes sociais. Melhor do que tráfego pago. Fala comigo aí no privado e eu te explico melhor como é que funciona. E a gente tem como patrocinador esse mês a consultoria Eliane Souza, de Pernambuco, a AP Assessoria Contábil, de Pernambuco, Isabela Nascimento, consultoria de Departamento Pessoal, de Pernambuco, Lune Assessoria Contábil, de São Paulo, Lúcia Yang Consultoria, do Paraná, Grupo Contade, do Rio Grande do Sul, Advocacia e Consultoria Jurídica, Liliane Luzia Pinto, a nossa querida Liliane, que está aqui com a gente, de São Paulo, TCL Gestão Fiscal de Pernambuco, Conceito Mais Sistema de Gestão Comercial de Pernambuco. Nós temos o Sistema IOB, onde eu sou representante, junto com a empresa Campos Soluções. Se você deseja aí um sistema de ponta, fala comigo que a gente marca aí a nossa apresentação do sistema, e o Impacto, que é o maior treinamento, desenvolvimento pessoal e negócio de Pernambuco. Todas essas empresas estão com a gente agradece aí pelo apoio, e seguindo, a Liliane já faz a pergunta para mim. Quero te perguntar quais são as estratégias digitais que você utiliza para você divulgar o seu trabalho, Ledson. Se você já começou com as mesmas estratégias, se você foi garimpando até chegar à estratégia ideal. Fala pra gente. A minha estratégia, que eu comecei a consultoria recente, né? Não há muito tempo que eu tenho a consultoria, fazia quase 2 anos aí. Antes eu trabalhava como gestor de escritório de contabilidade, mas na parte de gestão, na parte administrativa, não na parte contábil. Então, a minha estratégia foi, quando eu virei consultor, trabalhar a questão do network, tanto presencial, né, indo para o Sebrae, indo para eventos, mas eu não podia me descolar do digital. Então, no digital, a questão foi ampliar o meu reconhecimento em nível nacional. Então, qual foi essa estratégia de nível nacional? Começar com as lives. Na época que eu comecei, era o período da pandemia. Então, foi o período que eu comecei a fazer muita live. Depois da live, quase acabando ali a pandemia, aí acabou com as lives e virou o jornal. Porque ficou uma coisa carimbada ali, toda semana, ficou na data certa, no dia certo. Geralmente live é bem esporádico, né? Mas aí o jornal, a pegada é diferente, a forma de entrevistar é diferente, não é um tema só que a gente discursa. Então, foi a forma que eu criei diferenciada para ficar aqui no Instagram e ter a ousadia de chamar de jornal, né? Que todo mundo chama de live. Então, acho que essa forma de ser ousado e de ampliar o conhecimento aí em nível nacional, acho que foi essa minha estratégia inicial. Agora vai ser partir para a autoridade, mas me aguarde que a autoridade já está chegando bem rapidinho aí. Então, que é isso.
A gente já agradece aqui, desde então, né, a presença do nosso querido Guilherme Azevedo, Social Media e Marketing Digital de São Paulo. A gente agradece ao Wellington Ribeiro, contador, nosso queridíssimo aí, contador do Rio de Janeiro, que atendeu aí o nosso chamado desde logo. A gente agradece do coração pela participação de todos. Pode usar os vídeos, os cortes, à vontade, como vocês preferirem. Vai estar gravado aqui, tá bom? E a gente quer ouvir também um pouquinho o que eles acharam, né, Liliane? Dessa entrevista, dessa forma da gente trabalhar aqui, que não é live, é entrevista realmente. Vamos vir aqui um pouquinho com o Guilherme. Guilherme, falar pra gente o que é que você achou. Simplesmente sensacional. Foi abordado diversos assuntos, né, dentro dos dois nichos aí, da contabilidade, do marketing, e poder contar com essa live realmente vai ajudar muitas pessoas que estão começando, e é interessante que até a gente aprende com a live, né, com o jornal, porque muitos assuntos que, por exemplo, o Wellington domina, nós precisamos para o nosso negócio. Assim como assuntos que eu domino mais, vocês precisam. Então, realmente, foi gratificante estar aqui. Espero ter ajudado vocês aí, o pessoal que está assistindo a live, o jornal. E muito obrigado pelo convite. Bacana. Muito obrigado também, Wellington. Agradece. Eu quero só fazer uma observação. Eu sou carioca, né? Você fala do Wellington, contador do Rio de Janeiro. Meu escritório é no Rio, mas hoje eu moro em Sorocaba, que fica no interior de São Paulo. Né? Então, mais uma observação para aquela conversa que a gente teve lá no início de contabilidade digital e contabilidade física. O digital me permite estar aqui em Sorocaba, atendendo Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Então, se fosse físico, eu teria essa limitação. Então, queria agradecer aí o convite, né? Foi, assim, fantástico, gostei bastante de participar. Muitas coisas aí esclarecedoras. Espero ter contribuído também, ter ajudado. E quando precisar, é só convocar que a gente participa novamente. Muito obrigado. Liliane, pode ficar à vontade aí para encerrar o jornal. Obrigado. Bom, nós agradecemos assim ao Wellington, ao Guilherme. Vocês foram excelentes, abrilhantaram o nosso jornal, nossa noite, com muita informação. Nós renovaremos os convites para vocês muito em breve, com outros temas, para outra entrevista, com certeza. E contamos com o sim de vocês. Nosso agradecimento aos nossos seguidores que prestigiaram, que estão aqui com a gente todas as quintas-feiras. Meu amigo Ledson, é sempre um prazer imenso estar com você. Desejar uma boa noite a todos vocês, aos seguidores, uma excelente semana e até a próxima quinta com mais um Jornal Plantão Empresarial. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.